Depois desse vídeo eu tenho certeza que você vai sair com pelo menos uma ideia de um negócio digital para você iniciar o mais rápido possível, para você criar o seu negócio digital e fazer dinheiro na internet. Então já prepara aí a sua caneta, seu lápis, seu bloco de notas, seja onde é que você vai anotar para você estudar, que eu preparei uma aula, tá? Isso aqui na verdade não é um vídeo, é uma aula mesmo que eu preparei para você e que com certeza eu gostaria de ter ouvido quando eu iniciei no mercado digital ou quando eu estava descobrindo ali ainda o mercado digital. Então eu quero te dar aqui várias ferramentas, várias áreas que você pode iniciar utilizando a inteligência artificial para te auxiliar, né, para colocar ali, para rodar ali a sua operação. Então você vai ter a inteligência artificial como sua sócia, como sua equipe, assim como eu tenho colocado nesses últimos tempos, e eu tenho visto grandes resultados. Depois eu vou trazer também conteúdos relacionados a isso também para você. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no meu canal, deixar o seu like, enviar esse vídeo para alguém que também está buscando empreender no digital e está travado, não sabe por onde começar, ou já tentou, se frustrou com alguma área. Esse vídeo aqui ele vai destravar os seus resultados de uma vez por todas, tá? Então, antes de mais nada, eu quero falar que no mercado digital existem várias áreas para você atuar, tá? Eu preparei aqui não um checklist, mas algumas áreas que, na minha opinião, tá? Algumas delas a gente atua, algumas outras áreas a gente mentoreia pessoas, né? A gente dá algumas mentorias de pessoas que atuam em determinadas áreas. Eu juntei aqui um compilado que, na minha opinião, é as melhores áreas para você que está travado, que está precisando de criar ali uma renda, né? Uma renda extra, sair do seu trabalho, fazer essa transição de carreira, fazer aí o mais rápido possível, tá? Então, muito se fala hoje em dia sobre inteligência artificial, né? Onde você vê aí, aqui também tem vários vídeos aqui no meu canal também eu falando um pouco sobre inteligência artificial, mas o que as pessoas não falam, tá? Eu vou até começar a trazer também um pouco mais de profundidade nisso, é que a inteligência artificial sozinha, ela não ganha dinheiro. A inteligência artificial sozinha, ela não vai criar um negócio. Ela está lá, ela é uma ferramenta poderosíssima, mas só que para você utilizar a inteligência artificial, você precisa, querendo ou não, dominar ela e dominar também um certo tipo de assunto. Então, o que eu sempre indico para os meus mentorados é se aprofundar em um determinado conhecimento, aí sim você vai conseguir extrair o melhor da inteligência artificial. Então, antes de eu começar a utilizar a inteligência artificial, eu já dominava ali algumas áreas, então praticamente fica assim um pouco mais fácil, tá? Eu não sou uma pessoa que gosta de iludir as pessoas, então eu já vou logo dizendo que para você literalmente fazer dinheiro na internet, no digital, com IA, você precisa de dominar certo tipo de área para depois você conseguir dominar também a inteligência artificial ali, tá? Não é só chegar lá, faz isso para mim. Se você não tiver um conhecimento, mesmo que básico, sobre marketing, sobre vendas, funil, copy, sobre estratégia, você vai fazer uma coisa de qualquer jeito, não vai fazer dinheiro, vai falar que não funciona. Então é muito importante você ter essa consciência, tá? Então se você está começando no mercado digital, procure saber mesmo que seja o básico. Se você até quiser, eu posso trazer conteúdos também aqui um pouco mais básicos sobre o que é copy, o que é funil, o que é estratégia e um monte de outras coisas também que envolvem o mercado digital. Então pode deixar sua opinião aí nos comentários que eu posso trazer comentários sobre isso também, tá bom? Conteúdo sobre isso também. Então vamos lá, vamos começar. Existem aqui algumas áreas que, na minha opinião, como eu disse, é uma das melhores para você iniciar, tá? E uma delas, né, já listo aqui como primeira, é o que eu chamo de, não nesse nome específico, tá? Mas uma agência de conteúdo com inteligência artificial. Funciona basicamente da seguinte maneira. Existem muitas pessoas que querem construir conteúdos, que querem gravar conteúdos, que querem se posicionar na rede social, mas ela não sabe como, ela não sabe qual roteiro criar, ela não sabe às vezes qual tema, né, criar ali no seu perfil, seja no YouTube, no Instagram, no TikTok. Então ela às vezes vai quebrar a cabeça ali querendo entender qual é o seu público, qual é o conteúdo que esse público consome. Então você criar uma estratégia para atender esse público tem gerado muito dinheiro. E por mais que você pense, mas Lucas, essa pessoa já não consegue ir no ChatGPT, consegue ir no Cloud e criar conteúdos ali, ela mesma sozinho? Sim, ela consegue.
Mas se essa pessoa que está lá querendo criar conteúdo, ela já toca o seu negócio, tá? Deixa eu tentar te explicar aqui. Uma nutricionista ela atende pacientes o dia inteiro, às vezes ela não tem tempo para parar, para estudar, para criar um roteiro, para pensar em tema, para pensar em edição, para pensar em tudo ao mesmo tempo. Então ela precisa de alguém para fazer isso. E aí que é onde que entra você com conhecimento, com inteligência artificial. Você desenvolve ali os roteiros, desenvolve as copies, o calendário editorial, você desenha todo o ICP, tá? O ICP é o público ideal para aquele cliente, para aquela pessoa que você vai estar trabalhando, e assim a comunicação dos conteúdos fica muito mais assertiva. A gente tem aqui esse tipo de serviço hoje dentro da nossa operação, a gente atende algumas pessoas, alguns profissionais, alguns experts, alguns especialistas que precisam desse serviço. E parece que é besteira, mas sim, essas pessoas precisam de alguém para auxiliar elas a criarem conteúdos, a melhorarem o seu posicionamento. E é através disso, utilizando a inteligência artificial, aqui hoje a gente utiliza o cloud, onde a gente pega ali o projeto dessa pessoa, faz todo o estudo de público, estudo de mercado, todo o estudo de comunicação, tanto verbal, também até não verbal, né, de imagem mesmo ali da pessoa, como que ela deve se portar, deve se vestir e tudo mais. Isso tudo faz parte desse posicionamento, desse serviço. E você consegue cobrar facilmente ali 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, dependendo da pessoa que você vai atender ali, tá? E as pessoas pagam muito bem. E você pode escalar isso atendendo 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 pessoas ao mesmo tempo. E a inteligência artificial consegue fazer com que você consiga executar isso com uma performance incrível, utilizando ali as skills, né? Treinando ali os agentes de IA para entregar uma performance incrível nos conteúdos ali, tá? Então esse é o nosso primeiro ponto aqui, que é uma área que você pode criar e pode utilizar aí para criar dinheiro, fazer dinheiro na internet, né? Uma outra coisa também que, na minha opinião, é uma coisa que é muito procurada, tá? E se você adentrar nesse mercado, você vai ver que a todo momento pessoas vão precisar disso, é a questão de você investir, né, em criação, em construção de landing pages, de páginas de venda, de sites para empresas, né, para pessoas que vendem serviços ou produtos, ou pessoas que vendem cursos, mentorias, infoprodutos na internet. Então, com a inteligência artificial, você consegue basicamente criar toda a estrutura, desde a copy até a implementação desse site, dessa landing page no ar. Eu já fiz um vídeo aqui no canal ensinando como que você cria uma página do zero com o cloud e hospeda essa página também lá dentro da Hostinger, né? Ali dentro do Elementor, ali daquelas áreas ali que não sei se você já conhece, mas é onde que a gente coloca um site no ar. Então, basicamente, tem pessoas que pagam muito para você estar ali, né, gerindo aquela página, fazendo algumas alterações, você pode cobrar talvez um valor fixo, né, por implementação, e depois um valor mensal para fazer alguns ajustes ali no site. Às vezes a pessoa quer mudar uma propaganda, quer colocar ali uma coisa sazonal, uma comunicação diferente naquela página, você pode cobrar um valor mensal ali. Eu conheço pessoas que faturam mais de 15 mil reais somente fazendo esse tipo de serviço, tá? Esses 15 mil são de forma recorrente, onde eles conseguem cobrar ali 200, 300 reais por mês ali só para manutenção do site, fora a implementação. E a implementação você pode cobrar ali 1.000, 2.000, 3.000, tem páginas caríssimas, até de mais de 10 mil reais ali que você consegue cobrar. Utilizando o cloud, você consegue literalmente criar toda a estrutura de página que o cliente, que a pessoa precisar ali, tá? Eu mesmo que não entendo nada de programação, não sou designer, não sou web designer, já fiz várias páginas utilizando o cloud, tanto para os nossos clientes, para alguns experts também, e as páginas elas saem incríveis, páginas com movimento, páginas que facilmente eu pagaria no mínimo aí 10 mil reais para fazer, e fora que demoraria ali talvez um mês para me entregar. Dentro do cloud você faz ali com menos de 30 minutos, essa página já está no ar, rodando, toda otimizada, tanto para mobile quanto para desktop, você pode entregar e vender nesse serviço ali também, tá? Então esse é um segundo serviço aí que com certeza está muito em alta, as pessoas estão buscando e você consegue aprender e criar várias páginas aí, contratar e ir atrás de vários clientes aí na rua, tá? Outra coisa também que eu vejo que está muito em ascensão e que eu tenho acompanhado um pouco o mercado é a criação de sistemas, tá? Criação de SaaS. Para você que não sabe, SaaS são sistemas, né? Como serviço, onde você, por exemplo, vou te dar um exemplo, um salão de beleza. Um salão de beleza, eu já trabalhei nesse nicho, né, no ramo da beleza, já tive uma barbearia, então eu sei que às vezes o cara precisa ali de uma agenda, tá? Uma agenda para organizar ali os horários, né, de atendimento,
e também precisa de, às vezes, de um sistema ali para a questão financeira, né, para organizar ali as suas finanças, quanto que tem entrado, quanto que tem de saída, quanto que tem de caixa, os gastos e tudo mais. Então, muitas das vezes, existem ferramentas no mercado hoje que eles pagam ali uma recorrência de 200, 300, 400 reais por mês. Meu sogro mesmo paga, se eu não me engano, quase 500 reais por uma plataforma dessa. E aí eu fui lá e implementei, a gente implementa um sistema, cria um sistema específico para ele, onde a gente cria ali com um Cloud Code, né, mesmo não sabendo nada de programação, a gente vai dando ali as informações que o Cloud precisa para desenvolver isso, e ele desenvolve toda a arquitetura desse sistema, e aí a gente hospeda ele, coloca ele no ar e vende esse serviço ali, né? Você pode cobrar também 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, seja lá qual for a estrutura que você vai está implementando ali, você consegue cobrar esse valor ali daquela pessoa e também depois pode cobrar um valor menor de recorrência para manutenção, organização e tudo mais. E aí você consegue criar esses sistemas para empresas, tá? Você pode atingir clínicas odontológicas, clínicas de estética, barbearia, salão de beleza, padaria. Você pode escolher um nicho específico, pode entender melhor sobre um problema que essa pessoa passa, né, esse empresário passa, e você pode criar um SaaS, criar um sistema onde você resolve esse problema. O maior problema, na verdade, das pessoas é achar que ela precisa de criar algo mirabolante. E talvez não é. Às vezes é uma coisinha besta ali que ele vai criar, que vai resolver um problema, que a pessoa vai ir lá e comprar, a pessoa vai vender muito, né? Vai vender para várias pessoas ao mesmo tempo que tem o mesmo problema. Então você consegue criar sistemas somente utilizando o cloud, tá? E aí o que eu sempre faço é, por exemplo, se eu já atuei na área da barbearia, ou se eu tenho uma afinidade com essa área, eu vou começar a pensar qual que é o problema que esse mercado tem, que esse nicho tem, qual que é o problema do barbeiro. Às vezes eu até pergunto para ele, cara, qual que é o seu problema? Qual que é o maior problema que você tem ali em questão de organização aí dos seus negócios? Aí ele vai falar, cara, eu não tenho processos, eu não tenho organização da minha equipe, minha área financeira está bagunçada, a minha agenda aqui está meio bagunçada, não estou gostando desse sistema. E aí você vai sondar isso, vai fazer essa pesquisa, criar esse sistema específico para aquela pessoa e você pode vender aquilo ali, tá? Eu estou desenvolvendo um SaaS, depois eu vou trazer mais conteúdos aqui para vocês também sobre isso. Quero trazer também conteúdos falando sobre SaaS, como que você cria, como que você hospeda, como que você tira essa ideia da cabeça, né, do papel e coloca ali na execução. E a minha experiência tem sido muito boa. Esse SaaS eu tenho desenvolvido para mim mesmo, né, é um projeto meu, não é nada para clientes, a gente desenvolve também para clientes aqui, mas eu estou desenvolvendo um meu bem estruturado, vou trazer para vocês conteúdos depois sobre isso também, tá? Então você pode criar aí SaaS, tem pessoas que pagam por fluxos, Notion, documentação e tudo mais, tá? Você consegue fazer isso aí, tá? Um outro tipo de serviço que está muito em alta, que na minha opinião é pouco falado, que na minha visão é uma área muito pouco explorada, tá? É o serviço de coprodução. E talvez você nunca ouviu falar e tá tudo bem. Eu também, até um pouco tempo atrás, né? Quando eu iniciei no mercado digital, também nunca tinha ouvido falar. Basicamente, a coprodução é o seguinte: você tem um conhecimento do mercado digital, você domina um pouco ali as estratégias, domina sobre copy, vendas, funil, você domina um pouco sobre inteligência artificial e você faz uma parceria com alguém que tem um conhecimento, tá? Alguém que, sei lá, que tem um conhecimento técnico, talvez uma nutricionista, um médico, um personal trainer. Você pega essa pessoa, você faz uma parceria com ela, tá? Você pode ficar com 20, 30, 40, até 50% ali, né, de tudo que vender. Por exemplo, se vendeu 100 mil, 50% é para você e 50% é para esse especialista. Vocês dividem ali o investimento, se for nessa modalidade de 50-50, se for menos, tá? 30, 40% ali, geralmente, essa porcentagem ela é toda sua, né? Você não tem um investimento ali com o especialista, e você cria toda a estrutura para esse especialista vender o conhecimento dele na internet, seja em formato de mentoria, de consultoria, de curso, de e-book. Você vai ajudar ele a criar toda a estrutura do seu projeto, do seu negócio e vender na internet. Você vai ficar responsável por desenvolver as estratégias, as landing pages, a comunicação de conteúdo, estratégia de venda, os funis que vão ser utilizados para vender aqueles produtos, e você vai trabalhar nos bastidores, sem precisar de criar conteúdo, sem precisar de ficar quebrando cabeça ali com aula, com aparecer, com criar stories. Isso aí tudo é o especialista que vai fazer. A sua parte é ficar nos bastidores. Digamos que você é a base do negócio dele ali, tá? Você pode, às vezes, até cobrar um valor fixo. Aqui a gente tem essas duas modalidades. Se o especialista ele for muito grande,
tá? Se a gente vê que ele tem mais de 100 mil seguidores, mais de 200 mil seguidores, geralmente se a gente vê que é uma audiência boa ali, a gente faz só na porcentagem. Se for uma audiência menor, tá? Aí a pessoa quer ser lançada, quer criar um produto, um infoproduto, a gente cobra um valor fixo, uma porcentagem ali às vezes um pouco menor, depois lá na frente a gente vai negociando. Isso aí foi a profissão, tá? A área que basicamente conseguiu fazer com que, né, com essa área fez com que eu abandonasse a minha profissão, na época eu era barbeiro, eu consegui abandonar a barbearia, consegui ali tirar minha esposa do trabalho dela também. Hoje a gente vive, né, 100% do digital, trabalhando em casa, somente atuando nessa área, uma área muito boa. E já até contei aqui, né, que eu tinha uma equipe muito grande, tinha quase 5, 6 pessoas na equipe, uma folha de pagamento de 30, 40 mil reais por mês. E a gente conseguiu basicamente substituir toda essa operação somente utilizando o cloud, as skills do cloud ali para ajudar a gente ali a organizar tudo, né? As estratégias, copy, páginas, venda, funil, tudo hoje a gente utiliza ali dentro do cloud, a gente importa todo o projeto dos especialistas que a gente tem para dentro do cloud, a gente dá todo o insumo, né, para o cloud, que é isso que é interessante, não basta você só chegar lá, eu quero uma página. Se o Cloud não entender de qual projeto que é, ele vai ficar ali fazendo aquilo que ele achar que é importante, o que ele vai achar que é legal fazer. Mas quando você entende, domina o Cloud, você consegue extrair o melhor dele. Então a gente tem praticado, tem utilizado o Cloud aqui, tem funcionado muito bem, tá? Outra coisa também que a gente percebeu que é muito bom e que pessoas têm feito dinheiro, tá? Ali na internet, deixa eu caçar aqui que eu anotei aqui. Parece uma coisa boba, tá? Mas eu percebi que tem pessoas que pagam por isso. É a questão de pesquisa de mercado, tá? Tanto para negócios locais quanto para especialistas, né? Produtores de conteúdo, vendedores de curso, né? Que são os infoprodutores ali. Tem pessoas que às vezes ficam desatualizadas do mercado. E aí tem pessoas que eu percebi que estão começando a criar esse tipo de serviço oferecendo na internet. Você aborda, por exemplo, uma nutricionista, tá? Ou vamos lá, alguém que fala sobre relacionamento na internet. Talvez essa pessoa que está ali falando sobre relacionamento na internet, como eu falei, ela não tem tempo para estudar o mercado. Então, se você se torna um especialista, tá? De pesquisador de mercado dessa área, você consegue oferecer ali para aquele especialista. Talvez você crie até um SaaS. Olha para você ver que interessante que vem na minha cabeça aqui. Talvez você crie um SaaS aonde você sempre atualizará aquele nicho ali toda semana. E aí aquele especialista pode conseguir ter todas as informações ali num dashboard daquela área dele, tá? Advocacia, dentista e tudo mais. Então você consegue criar um sistema, tá, operacional, pode ser também 100% com IA, utilizando o cloud. Inclusive você consegue alimentar ali esse sistema de forma automática. O cloud ele busca na internet, faz a pesquisa, traz as melhores soluções e implementa dentro do sistema. E aí aquela pessoa que contratou esse serviço, ela vai sendo atualizada sempre ali, tá? Então existem várias oportunidades para você estar utilizando o cloud. Eu selecionei aqui essas porque na minha opinião foi as top 4, top 5, não sei se eu citei acho que 4 ou 5, eu anotei até algumas a mais aqui, mas eu trouxe para vocês aqui uma ordem um pouco aleatória para mim tentar encaixar aqui na sua cabeça que existem várias áreas, algumas um pouco mais complexas, outras um pouco mais simples, que você consegue estar criando aí dentro da internet. Só que lembrando mais uma vez, você precisa de ter, mesmo que seja um mínimo conhecimento do mercado digital, um pouco ali sobre inteligência artificial, que não adianta você contratar a ferramenta de IA, não adianta você saber também ali até um pouco da área, mas se você não domina um ou outro. Então, por isso que é importante, cara, faz igual eu fiz, seja curioso, tá? Ah, eu não sei o que que é o cloud, vai estudar o que que é o cloud, vai futucar, vai errar, erra o quanto antes, erra muito, tá? Só não ganha dinheiro quem não erra, tá? Ah, eu tenho medo de errar. Cara, as pessoas que têm medo de errar são as pessoas que literalmente não fazem dinheiro. São as pessoas que não vencem na vida, são as pessoas que mais têm medo de errar. Porque elas não executam, porque ficam com medo. Se elas não erram, elas não vão arrumar aquele erro e não vai progredir. Então, sempre erre. Não tenha medo de errar. Não tenha medo de dar errado, não tenha medo de vacilar, não tenha medo de, sei lá, de estragar alguma coisa, de perder dinheiro. Não tenha medo, porque senão você vai continuar travado, sem resultado. Você vai ficar nessa mesmice sempre, tá? Então, espero que esse conteúdo venha
abrir a sua mente, te dar uma ideia, te dar uma direção do que você pode estar fazendo para fazer dinheiro na internet, criar um negócio no digital. Algumas dessas áreas, como eu falei para você, a gente atua aqui, a gente tem essas operações aqui hoje dentro do nosso ecossistema e faz muito sentido trazer para você aqui um pouco de como que a gente faz dinheiro, né, grana aqui também dentro do mercado digital. E eu vou trazer mais conteúdo. Se você tiver alguma dúvida sobre essas áreas que eu trouxe para você, você pode deixar nos comentários. Posso trazer conteúdos mais técnicos, mais didáticos, mais mão na massa ou mais explicativos. Eu quero estar trazendo esses conteúdos para vocês aqui, tá? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Tamo junto e até o próximo vídeo.